essa ajuda que a filosofia dá para a gente encontrar as respostas que a gente está buscando e tudo mais, ela permanece constante. O que eu quero dizer com isso? A sociedade, a gente evoluiu tecnologicamente pra cacete assim, nos últimos 30 anos, vai. Bom, 30 anos atrás não tinha Twitter, né? Que é uma maneira, que é talvez uma das principais maneiras que os seres humanos se relacionam hoje em dia, né? A filosofia, ela acompanha isso daí, essa evolução tecnológica, essa mudança de hábito mesmo do ser humano em se comunicar e tal, ou ela é uma parada tão incrível que ela pode permanecer a mesma e ter os mesmos efeitos? Na verdade, ela tem que se atualizar para as novas necessidades do homem. Mas o fundamental da filosofia não é acompanhar a tecnologia, é acompanhar a evolução humana. O ser humano como um ser que tem uma plenitude de valores, virtudes, sabedoria, aquilo que você poderia considerar de um ser humano pleno, realizado, o ápice da pirâmide. E como caminhar para lá, como ser cada vez mais digno da condição humana. E isso é atemporal. E isso é atemporal. Essa é uma evolução que a filosofia acompanha passo a passo. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que hoje maneja inteligência artificial, maneja toda essa tecnologia que você fala, e uma pessoa que lá atrás, sei lá, na Grécia, manipulava simplesmente uma carroça, coisas muito básicas. Evoluiu a máquina. Será que evoluiu o homem na mesma medida? Você pode me garantir que esse homem atual que maneja o computador tem mais equilíbrio emocional do que aquele lá atrás? Tem mais autocontrole, tem mais autoconhecimento? Às vezes não. Às vezes não. Então é uma coisa curiosa, porque nós é como se fosse um corpo que desenvolveu só um braço e o outro ficou parado. E a filosofia acompanha essa evolução humana. Aqui é o fundamental. Viemos aqui para isso. A natureza não precisa da gente para fazer outra coisa. Você parar para pensar, nós geramos máquinas super velozes. A natureza produziu um monte de planetas voando aí para tudo quanto é lado. Então, ela produziu a velocidade da luz. Tá? Ela não precisa da gente para fazer coisas. Ela precisa da gente para fazermos a nós mesmos. Porque aí tem uma lei, que é o livre-arbítrio, que ela não pode fazer sozinha. Tá? Então, ela precisa que a gente construa nós mesmos como seres humanos. E, às vezes, essa tarefa fundamental a gente não faz. Aí você vai ver que por trás dos desacertos todos do mundo existe um ser humano que não está maduro, um ser humano que não é humanista, um ser humano que não tem valores. Por trás de todos os problemas do mundo existe um ser humano que não está evoluindo tanto quanto a tecnologia que ele gerou. Muito pelo contrário, está ficando muito para trás. Às vezes você encontra uma pessoa que tem um fanatismo medieval, mas conhece inteligência artificial. Não é isso? Ou seja, vive não é contemporâneo, mas não é coetâneo, como se diz. Vive em tempos muito diferentes. E então a gente... não é o que a gente está vivendo agora, então, pelo menos é que a minha percepção da sociedade hoje é uma parada meio... Bom, primeiro de tudo, as coisas parecem ser mais superficiais do que deveriam. Tem muita gente dando valor às paradas que... E assim, eu não quero julgar, não tô julgando. Só tô dizendo que, dá pra gente querer saber de coisas além do mero entretenimento, né? A gente precisa curtir uma música, ou ver um filme, ou rir de alguma coisa, mas não precisa ser só isso, né? Dá pra gente ter a pulguinha atrás da orelha de pensar um pouco mais como melhorar como ser humano mesmo. Então, assim, quando eu olho, vejo a internet, como ela funciona hoje, as redes sociais. Quando eu falo internet, estou falando basicamente de redes sociais. Como as coisas funcionam ali, assim, sempre mais superficiais do que seria o ideal, ou com menos, eu não sei, não tem um impacto, na verdade, de verdade, eu tenho que procurar pra caramba pra encontrar uma parada que agregue, né? Isso, talvez seja apenas, dá pra ver isso de forma melhor e mais clara, porque isso foi amplificado pela tecnologia, mas tu diria que o ser humano sempre foi assim? Olha, superficialidade não é uma coisa que nasceu agora. Ela existiu em todas as épocas. Agora, resta saber que se aquele contexto cultural incentiva a superficialidade ou tenta puxar a humanidade para fora dela. Tá. Você falou, eu preciso de uma música, eu preciso de um cinema, eu preciso de uma diversão, mas essa música e esse cinema não podem ser também algo que faz pensar?
Podem, né? Precisa ser uma coisa tão superficial assim? Então a superficialidade já existiu sempre, desde que existe o homem, mas já houve contextos civilizatórios onde havia um convite para que o homem se aprofundasse mais. Tá? A história é muito instável, teve subidas e descidas, mas já houve contextos onde havia esse convite para uma maior reflexão. Hoje nós não temos esse convite. Temos um convite para sermos ainda mais superficiais, cada vez mais à flor da pele, cada vez pensando menos, cada vez comprando o software vida prontinho, só dá o play. Uhum. Você tem razão. E, bom, é um problema a ser resolvido, na tua opinião, Lúcia? Assim, isso, a gente chama isso de problema? A gente precisa resolver isso daí? Eu acredito que, bom, como eu já te falei, o fato de cada um despertar depende de cada um. Mas eu acredito que a gente poderia ter, sim, uma cultura que incentivasse isso, que levasse nessa direção, que promovesse isso como uma meta, porque ajudaria bastante as pessoas a chegarem a esse esgotamento e buscarem alguma coisa a mais. Porque quando você está inserido numa cultura que incentiva a superficialidade, você ir contra o seu meio, contra o seu contexto cultural para desenvolver algo mais profundo, é muito difícil. Tem alguma coisa de heróico nisso, exige muita coragem. Tá? Quando você faz isso sozinho, na contramão da tua cultura, da tua civilização. Quando a civilização caminha para isso, incentiva isso, fica muito mais fácil. Portanto, a gente teria que ter um contexto social como um todo que incentivasse mais o ser humano, preocupar-se mais em ser mais humano. Que a gente pudesse mensurar a evolução do ser humano através de tudo que é dado para ele na forma de educação, por exemplo. Se eu te falar, uma pessoa tem, sei lá, 10 anos de vida universitária ou mais, você me garante que essa pessoa é uma pessoa honesta? Só por esse dado? Não. Que ela tenha caráter, que ela seja necessariamente uma pessoa boa ou generosa ou fraterna ou qualquer coisa desse tipo, você percebe que o que a gente considera hoje como educar é informar, não é formar. A formação humana é colocada muito num papel, digamos assim, desnecessário. Não é ela que traz destaque, não é ela que faz com que o homem seja um ser de sucesso. Então, mas na verdade é, né? Não é? Depende do que você considera como sucesso, né? Puta, é verdade.